A apuração segue, e claro, temos mais análises da votação com Denise Campos de Toledo na bancada de entrevistas. Denise. E eu converso agora com o deputado federal por São Paulo, General Peternelli, do União Brasil. Boa noite, deputado. Boa noite, Denise. Uma satisfação muito grande. Estamos aqui nesse momento muito importante para o nosso país. Sem dúvida alguma, dia de eleições, e eu queria sua avaliação pela situação que nós temos até agora. Lembrando que o senhor é da União Brasil, não é? O senhor é vice-líder da União Brasil na Câmara, vem do antigo PSL, que era o partido do presidente Bolsonaro, agora mesmo estando no União Brasil, que teve candidatura própria à presidência, o senhor continua apoiando o presidente Bolsonaro, apoia Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo e também o astronauta Pontes para o Senado, é isso? Exatamente. Uma das características que eu sempre gostei muito do PSL e agora no União Brasil é a liberdade que o partido deu exatamente para que eu pudesse seguir o que o meu eleitor pensa. E o meu eleitor, ele é bolsonarista, ele é Tarcísio e ele é o astronauta para o Senado. E como é que o senhor avalia os números que nós temos até agora em relação aos resultados que nós temos o presidente Bolsonaro à frente de Lula, né, contrariando até o que vinha sendo sinalizado ontem? Nós temos 28% da apuração até agora, Jair Bolsonaro com 47,67%, Lula 43,55%, falando das candidaturas aí que o senhor apoia, Tarcísio 46%, Fernando Haddad 32% em São Paulo, Rodrigo Garcia 18,7%, e entre os senadores, o senhor falava do astronauta Marcos Pontes, ele está com 54,2%. Exatamente, são resultados, né, que exatamente foca o que o meu eleitor pensa. O presidente, o Tarcísio, que é uma pessoa fantástica, realmente vai ser um diferencial como governador para São Paulo, e o astronauta, como um senador, vai estar na altura dos conhecimentos e do que ele desenvolveu no Ministério da Ciência e Tecnologia. Agora, deputado, o senhor, como vice-líder aí do União Brasil, confirma conversas com o PP para uma fusão, para uma nova fusão, para crescendo ainda mais essa bancada? Vai ser uma bancada muito interessante, né, Denise? Porque se tem uma expectativa de que essa soma das duas bancadas possa chegar aí perto de 80 deputados. É uma força partidária muito importante no nosso cenário, no nosso Congresso, e acho interessante, porque muitas pessoas comentam pela quantidade de partidos. E não resta dúvida que essa fusão inicial do DEM, do PSL e agora do PP pode propiciar um partido com uma força considerável dentro daquilo que o partido pensa, dentro daquilo que o partido prega. Eu estou acompanhando e vamos aguardar as conclusões dessas negociações. Agora, deputado, a população, de modo geral, tem acompanhado as discussões referentes à emenda do relator, ao orçamento secreto. Vê isso como um grande problema, né, que seria uma moeda de troca, né, em troca de apoio político para a aprovação de matérias, que, na verdade, deveria ser um posicionamento do Congresso, né, e não uma barganha feita com o governo. A gente sabe que a gente tem essa necessidade de governo de coalizão aqui no Brasil, né? O presidente Bolsonaro mesmo, de início, na campanha dele, ele criticou muito, né, essa base de apoio, chegou a criticar o Centrão e depois acabou se aliando. Ele falou que ele precisava governar. E é um problema que a gente tem na estrutura política brasileira. Como é que o senhor vê essa situação? O senhor vê a condição de alguma reforma política que deixe o governo federal menos refém desse tipo de negociação e de concessão? Denise, é uma coisa muito interessante. Todo o contexto do orçamento, ele é do Congresso Nacional. É lógico que o Executivo dá uma direção, dá uma orientação, sinaliza o que ele pretende, mas eu que permaneci lá nesses 4 anos e estou na Comissão Mista do Orçamento, observo que o Congresso é autônomo nessas decisões. Os próprios valores que se aborda de um tema ou outro, de orçamento secreto, que eu entendo como um orçamento em que as pessoas, dentro daquilo que está previsto, direciona dentro do escopo da União, eu não vejo uma ação do Executivo muito forte nesse contexto. É lógico que o Executivo pode vetar determinados aspectos da Comissão Mista do orçamento que foi aprovado, mas isso pode ser derrubado
novamente pelo próprio Congresso. O próprio presidente votou contra o fundão e o Congresso derrubou o veto. Então eu analiso que o orçamento hoje, dentro do que o próprio ministro Paulo Guedes tem comentado, ele é uma prerrogativa do Congresso Nacional. É o Congresso Nacional, é o presidente da Comissão Mista do Orçamento, é o relator, quem executa. E eu sempre comento lá, muitas vezes quando se fala que tem pouco recurso para um setor, quer seja ciência e tecnologia, quer seja Casa Verde e Amarela, eu digo que compete ao Congresso Nacional modificar esses valores de tal forma que aquilo que a população almeja seja completado. Por isso que eu vejo a importância, como você falou, de um partido grande como esse que se pretende com essa nova fusão. Eu cobrava um posicionamento exatamente do Congresso em relação a isso, de uma maior responsabilidade na elaboração do orçamento e abrindo mão dessa verba, dessas emendas, para que se possa executar um orçamento mais condizente com as necessidades da população. O senhor citou, por exemplo, a ciência e tecnologia. Quando eu conversei aqui no Jornal da Gazeta com o candidato ao Senado, Astro Pontes, ele falou das dificuldades de obter recursos para programas relevantes que ele tinha, e a gente tem visto recentemente o Ministério da Economia contingenciando várias áreas de governo, mas as emendas de relator estão lá preservadas, né? Com pouquíssimos cortes. Nós já tivemos o corte do Casa Verde e Amarela, que o senhor citou, no orçamento do ano que vem. Eu acho que isso seria injusto com o país, a manutenção desse tipo de relação com o Congresso. Se o governo veta, ele pode ser castigado, assim, entre aspas, com a não aprovação de matérias relevantes, né? Mas você observa que vários desses aspectos já ocorreram, né, de vetar determinada parte, do orçamento secreto ser analisado. Agora, tem também o seguinte, se fala de um orçamento secreto, mas dentro daquelas verbas que você tem para os vários ministérios, muitas vezes você tem uma verba para o desenvolvimento regional. O governo pode sinalizar para determinada, não o governo, mas a comissão, para que determinados parlamentares, verificando e conhecendo a necessidade da região, possa atuar em proveito daquela atividade. Mas eu vejo essa prerrogativa, Denise. Eu, inclusive, na Comissão Mista do Orçamento, já realizei uma proposta até sobre o contingenciamento, porque lá se perde muito tempo dizendo contingenciou a ciência e tecnologia, contingenciou a educação. E eu digo que até o contingenciamento deveria ter uma barra, um gráfico, qual que contingencia mais ou menos. Conforme você não arrecada e precisa continuar, essa proporção em qual ministério contingenciar deve ser uma prerrogativa não do Executivo, e sim do Congresso Nacional. É lógico que dentro dessa barra você pode permitir 2, 3 pontos percentuais para o Executivo adequar em alguma coisa. Mas, no meu entender, o Congresso tem que assumir a prerrogativa do orçamento, inclusive ditando quais aspectos, em caso de necessidade, devem ser contingenciados. Porque o governo também tem de lidar com a questão do teto de gastos, né? Que possivelmente vai passar por mudanças. A gente viu o presidente Bolsonaro propondo mudanças, Lula também propõe mudanças em relação a isso, que é um limitador, mas o Brasil precisa ter uma âncora que passe credibilidade em relação à gestão das finanças. E a gente já viu, por exemplo, cortes nas projeções de gastos no orçamento do ano que vem, no Minha Casa, no Casa Verde e Amarela, né, que é uma necessidade da população. Então, como é que se retomaria essa conversa, né, com o novo Congresso? Ainda temos até o final do ano a antiga formação discutindo, mas uma elaboração de um orçamento mais razoável. Você verifica, Denise, e é importante para todos que estão participando, exatamente isso. O ano nem bem começou, já se fala de diminuir, de contingenciar, de segurar em determinada área, e isso é fruto da perspectiva que se tem para o próximo ano. Até o momento, a perspectiva, graças a Deus, ela tem sido positiva. Cada vez vai crescer um pouquinho mais, vai crescer um pouquinho mais. E isso permite com que você tenha uma referência e possa pensar melhor nos programas sociais. Agora, é importante que mesmo que o arrecadado seja muito grande,
O que é o teto? O teto foi um valor fixado e ele é corrigido pela inflação, pelos demais fatores. Mesmo que você arrecadasse mais, há uma necessidade, porque o nosso orçamento ele tem apresentado sempre uma diferença negativa. E nós temos que, aos poucos, ir diminuindo essa diferença negativa de tal forma que o arrecadado seja exatamente o que vai se gastar, preservando, inclusive, alguns aspectos. Eu estou bastante otimista nesse aspecto, mas é a comissão mista. Apesar do governo sinalizar, orientar, o próprio ministro Paulo Guedes comenta que o Congresso Nacional é que tem a prerrogativa de concluir para o lado social, e já se discute, Denise, se o arrecadado for uma boa arrecadação, mesmo que fure o teto, ou seja, você tem um valor, corrigiu a inflação, tem esse teto. Poxa, mas arrecadamos mais. Então, se estuda uma viabilidade, não é de quebrar o teto, de furar o teto, mas que alguns programas sociais de combate à desigualdade possa usufruir esse superávit de arrecadação. É um tema para ser debatido, conversado, coisa que é a essência do nosso Congresso. Exatamente, eu estou conversando com o deputado federal, general Peternelli, que é do União Brasil de São Paulo, candidato à reeleição, ele que é vice-líder do União Brasil na Câmara. Nós vamos continuar conversando daqui a pouquinho, que nós temos novos números aí da apuração. Todos estamos curiosos, né, Denise? Exatamente. Eu continuo aqui com o general Peternelli, que é deputado federal do União Brasil por São Paulo. Bom, candidaturas eleitas, confirmadas, né, de duas apoiadoras do presidente Bolsonaro, Damares Alves, que foi ministra pelo Distrito Federal, teve muitas idas e vindas, ela deu uma arrancada no final. Eu quero que o senhor analise essa disputa, porque na verdade foi a disputa de duas apoiadoras do presidente Bolsonaro, a Flávia Arruda foi ministra também. E Tereza Cristina, no Mato Grosso do Sul, e aí ela derrotou o candidato do seu partido. E aí, como é que a senhora analisa isso? Na realidade, a Tereza Cristina é do PP. Não sei se nós já podemos dizer que já é do meu partido, mas... É do mega partido, é isso? É do mega partido, quem é que sabe? Mas uma coisa importante, Denise, nesse nosso comentário, e é motivo de nós estarmos contentes, é que nós estamos elegendo duas senadoras. Duas mulheres, né, que vão levar o sentimento feminino, que vão levar a visão que cada uma delas tem da sua respectiva área. As duas foram ministras do governo Bolsonaro e a votação que elas tiveram, bastante expressiva, tanto a Damares como a ministra Tereza Cristina, e com certeza as duas senadoras vão contribuir muito para o nosso Senado. O senhor não vê possibilidade de divergências por essa disputa final ser, na verdade, de mesmas tendências partidárias? Nós temos que entender, Denise, que mesmo muitas vezes na família, as pessoas muitas vezes podem pensar sobre determinado tema de maneira distinta. O que nós temos que ocorrer é cada pessoa, cada um, apresentar o seu proposta, apresentar as suas tendências, as suas atividades, e aí você ir para esse contexto fabuloso que a democracia e o voto é quem acaba definindo esse foco. Tanto a Tereza Cristina já mostrou a eficiência, o conhecimento que ela tem. Repara que o agronegócio brasileiro, né, que se tem uma ideia assim um pouco machista, ou se pensa, né, que o foco da produção no campo, do gado, é uma coisa de homem ou coisa que o valha, está a Tereza Cristina naquela simplicidade dela, com uma fala muito tranquila, mas muito firme, né? Bateu recorde acima de recorde dentro das atividades, buscou financiamento para o agronegócio, e quando se fala de pandemia, o homem do campo, o supermercado, toda a cadeia produtiva, toda a cadeia alimentar não parou na pandemia. E a Tereza Cristina, ela tem esses méritos. A Damares, que você comentou, eu acompanhei em muitos temas a respeito da mulher, a respeito do deficiente, que ela tinha uma atuação muito grande. Acompanhei o teste do pezinho, ampliado na rede de SUS. Eu sou um dos autores, somos mais de 40 autores que apresentaram
a proposta, mas a Michele Bolsonaro e a Damares tiveram um papel muito importante para que o teste do pezinho, que plota as doenças raras com uma antecedência, tivesse êxito. Então eu vejo a Damares com esse sentimento, né, de buscar lá o que é necessário, de ter uma atenção para aqueles que têm necessidades especiais, tem uma vivência muito grande, já que ela trabalhava também no Senado, e eu tenho certeza de que vai ser uma excelente senadora. Bom, General Peternelli, nós vamos continuar conversando daqui a pouquinho. Vamos a mais informações. Afonso Marangoni falando do TSE em Brasília e voltamos com a bancada de entrevistas com Denise Campos de Toledo. E eu continuo conversando com o deputado federal por São Paulo, General Peternelli, do União Brasil, ele que é também vice-líder do União Brasil na Câmara. Eu queria a sua avaliação sobre esses números. Nós temos quase a conclusão da eleição lá do Ibanez em Brasília, Distrito Federal, né? Mato Grosso também, Mauro Mendes quase garantindo. Nós já temos a apuração avançada em alguns estados. Qual a sua avaliação, por enquanto, para governadores? Essa avaliação nós estamos observando que elas trazem uma tendência também de como seria a votação nesses estados para presidente. Eles, com um alinhamento que cada um tem, ou do presidente Lula ou do presidente Bolsonaro, nós podemos ter uma expectativa dessas atividades. Acredito que alguns desses resultados já estavam sendo esperados, mas outros estão superando. Se imaginava um segundo turno e esse segundo turno não está se caracterizando. E também, Denise, vejo que nessa breve análise que foi realizada, a diferença que os institutos de pesquisa afirmavam ter do presidente Bolsonaro para o Lula, né, não está se caracterizando. Ainda tem uma parcela da apuração, mas está contrariando aquela expectativa. E aqui no estado de São Paulo também, nós observamos que a expectativa, ou o que se falava em termos de pesquisa para governador, não é o que está se configurando, e o que se falava de pesquisa para o Senado também não é o que está se configurando. Se bem que urna, eu brinco, é igual ao jogo de futebol, né? Enquanto o juiz não apitar o término do jogo, tem que estar observando, tem que estar acompanhando, para que se possa fazer uma análise adequada. Nós vimos, por exemplo, que no Rio de Janeiro, algumas urnas, algumas sessões ainda estão permitindo o voto, porque a fila estava muito grande, né? Nós tivemos alguns problemas com biometria que levaram essas filas. Quem chegou até às 17 horas para votar recebeu uma senha e vai poder votar. Então, isso pode atrasar a votação em alguns estados. Mas o senhor falava dessa questão das indicações das pesquisas, na apuração geral, passa um pouco dos 46%. E em nenhum momento o Lula passou à frente de Jair Bolsonaro. Agora nós temos Bolsonaro com 46,6%, Lula 44,4%. O senhor puxou a atenção também para a questão do governador. Tarcísio está com 44,3%, Fernando Haddad 33,8% e o Astro Pontes, a astronauta Marcos Pontes, 52% de São Paulo, Márcio França 34%. Não é? Então, dependendo das regiões que estão sendo ainda apuradas, é difícil se ter uma virada que se aproxime muito do que as pesquisas indicavam, não é? Nós estamos tendo uma definição, né, Denise, nesse período que nós estamos observando, para o meu caso em especial, que acompanho muito o contexto aqui em São Paulo, o resultado nos deixa contente até o presente momento, mas é um momento para se analisar, para se buscar alternativas, para corrigir ajustes, mas fico muito contente com o resultado que nós estamos tendo no estado de São Paulo. Agora, deputado, como é que fica a apuração no caso dos deputados, né? Nós temos uma classificação prévia aqui do estado de São Paulo para quem está sendo mais votado para deputado federal. Eu queria até citar alguns exemplos. A Carla Zambelli lidera com 4,52%, seguida de Guilherme Boulos, 4,04%. Eduardo Bolsonaro com 3,24%, Ricardo Salles 2,93%, delegado Bruno Lima 3,99%, Tabata Amaral
1,41%, Baleia Rossi 1,39%, Kim Kataguiri 1,25%, Celso Russomano com 1,25%, Capitão Derrite 1,19%. O senhor me falava no intervalo que tem a questão também dos votos que são dados para o próprio partido. União Brasil, por exemplo, que é o seu partido. Não é? Então, como é que a configuração fica definida, além dessas votações maiores? Isso daí é até interessante, Denise. Nós executamos a votação para que todos possam entender, e os votos válidos, né, eles são divididos pelo número de cadeiras que aquele estado tem. Então, São Paulo, para deputado federal, tem 70 deputados, 70 cadeiras. Isso daí vai obter um coeficiente eleitoral, que normalmente gira em torno de 300 mil votos. Então, toda vez que um partido atingir 300 mil votos, ele vai colocar um deputado. Aquele deputado mais votado do partido. Por isso que a composição da chapa do partido, ela é muito importante, para que se tenha o máximo de votos, né? Mesmo pessoas que tenham 30 mil, 40 mil, mas se tiver muitas pessoas nessas condições, ajuda o partido a colocar um maior número de deputados. Então, nós vamos dividir esse número pelos 300 e vai buscar o coeficiente. Então, hoje, os partidos se aborda, se comenta, mas vamos ver se vai se configurar, que um deputado federal, para poder ter uma chance de conseguir uma vaga no partido, ele tem que, numa média, mais de 100 mil votos. Outros, são poucos os deputados, os que você citou, que vão ultrapassar 300 mil votos, ele por si só. Os demais, eles vão ser eleitos pela bancada. E nessa bancada, para ele ter uma chance, ele tem que ter mais de 100 mil votos. Agora, o fato de o Brasil ter formado aí o maior partido, ele consegue eleger uma bancada maior nessa contagem? Na realidade, cada estado, União Brasil, tem um perfil diferente. O União Brasil, ele estava com 53 deputados e ele espera fazer um número semelhante a esse, talvez aumentar um pouco mais por causa de vários estados. Aqui em São Paulo, nós tínhamos 9 deputados e se espera executar de 8 a 10 deputados. Então, é possível até que se aumente um pouco esse número. E vão estar elegendo aqueles 10 deputados que mais votos tiveram dentro do partido. Agora, o senhor comentava comigo também no intervalo, quando a gente estava conferindo as informações, a questão de que as pessoas que votaram hoje, os idosos, eles já não vão mais precisar fazer prova de vida, porque o fato de terem votado, né, já é essa prova de vida. E tem grandes mudanças nesse sentido, não é? O próprio governo Bolsonaro, o governo brasileiro, ele é um governo digital. O Brasil é uma referência digital. E nós tínhamos a prova de vida, que levava o idoso, obrigava o idoso até uma agência bancária para caracterizar que ele estava vivo. O controle que nós temos nessa prova de vida, ele é feito pela certidão de óbito. Quando um cartório emite uma certidão de óbito, o CPF automaticamente vai para um sistema e os pagamentos públicos e contas bancárias são cortados. Mas você tinha uma pequena possibilidade de erro, de 0,1%. Por isso tinha a prova de vida, e que custava aos cofres públicos em torno de 450 milhões. O governo digital começou a transformar essa prova de vida no celular. A pessoa olhando o celular, fazendo lá, olha, e depois o ministro do Trabalho, né, que é um funcionário de carreira do próprio INSS, se buscou nesse cruzamento de dados que você se referiu, a necessidade de não precisar ter a prova de vida nem mais pelo celular. Então hoje você vai ter o controle pela certidão de óbito e os demais controles pelo cruzamento de dados. Se tomou uma vacina, tá vivo. Viajou, tá vivo. Fez uma atividade, tá vivo. E nesse dia especial votou. Se votou, tá vivo. Então ele auxilia, né, para que nós tenhamos adequadamente os benefícios públicos e aposentadorias com bastante rigor
para que uma pessoa que vem a óbito não continue recebendo, o que dificulta muito uma burocracia para esse retorno financeiro. Isso é um avanço para o nosso país, um avanço do próprio governo. É isso, nós recebemos aqui o deputado federal pela União Brasil, general Peternelli, que é candidato à reeleição e vice-líder do União Brasil na Câmara. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço muito, Denise. Uma oportunidade, nós estamos nessa fase e na expectativa, né, dos votos. É um momento interessante e foi muito bom estarmos aqui conversando. Muito obrigado. Eu que agradeço. Com vocês.